Como entender se você está ou não em legítima defesa? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal O Perito. Eu sou Wesley Gimenez, perito forense, especialista em crimes violentos, legítima defesa e também em defesa pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema que traz muita confusão nas pessoas. Legítima defesa. Em que momento eu estou em legítima defesa? Em qual momento eu passo a cometer excesso? Será que dar 15 socos em alguém é excesso? Quantos eu posso usar? 2 socos? 1 soco? Será que 10 tiros numa pessoa é excesso ou não? Se eu usar uma faca, um bastão? Como entender se você está amparado ou não pela lei de legítima defesa? Bem, aqui precisamos de dois conhecimentos diferentes que se fundem para uma conclusão mais assertiva. A letra da lei, o Código Penal, o artigo 25, e também o conhecimento prático de defesa pessoal, de combate urbano. Vamos começar pela letra da lei. Eu vou abrir aqui para vocês. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Vamos lá. Partindo para a lei. Você entende que para estar em legítima defesa, o primeiro requisito é que você seja injustamente agredido. Então, se você deu causa àquela agressão, você está partindo para cima do cara, está apontando o dedo na cara dele, empurrando, vai ficar mais difícil de configurar uma legítima defesa. Um outro requisito importante é que você use moderadamente dos meios necessários. É aqui que existe muita confusão. O que é moderadamente? Uma paulada é moderadamente? 15 socos são moderadamente? Né? Os meios necessários, sei lá, uma facada, um tiro, um chute, é o meio necessário? Então, existe muita confusão nesse momento. E também o termo iminente ele é muito importante. Será que eu preciso tomar um soco primeiro para poder revidar? Pela lei diz que não. Se você estiver na iminência de sofrer uma injusta agressão, uma iminência, você já pode agir primeiro. Então são várias situações aqui que você precisa analisar para configurar a legítima defesa. E aí entra a defesa pessoal, que é você saber o quanto a pessoa pode atacar. Como ela deve atacar. Se ela agiu de má fé, se ela agiu com excesso, se foi desproporcional, aí apenas um especialista em defesa pessoal pode afirmar com certeza. Aqui ele poderia ter feito diferente, baseado nisso, nisso e nisso. Calma, que nós vamos tirar essas dúvidas de vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos entender a situação. Eu vou ilustrar para vocês algumas situações para que você entenda um pouco melhor. Eu vejo que é muito comum as pessoas terem aquela dúvida. Olha, se deu 10 tiros no ladrão, no criminoso, foi excesso. Foram 10 tiros. Oh, foi 15 socos na cabeça. É excesso. Calma, não é bem assim. A própria lei diz para você repelir injusta agressão atual iminente. Então, não existe quantidade específica que é excesso ou não. O que existe é o contexto, é a situação. Se você está numa situação, vou dar um exemplo. Você é um homem pequeno, uma mulher pequena aí de 50 quilos, 60 quilos. Se depara e começa a ser injustamente agredido por um homem muito maior, muito mais forte, muito mais jovem, enfim, em total vantagem, em absoluta vantagem física contra você. Esse cara parte para cima de você. E você dá um soco no rosto, 2, e o cara vem pra cima te socando, 3, 4. Você deu 15 socos até que o 15º soco fosse suficiente para derrubar o agressor e ali ele ficou. Se você parar nesse momento, você está amparado pela legítima defesa. Foram 15 socos no rosto, mas foram necessários para que ele parasse. Agora, a partir do momento que ele para, que ele cessa a agressão, e você não está em risco, aí a continuidade, você vai lá e começa a pisar na cabeça dele com ele caído. Aí já começa a surgir o excesso. O cara tá numa troca de tiro, o cara puxa uma faca pra você, você é um policial, você é alguém que tem uma arma de fogo legal, você saca a tua arma, dá um tiro. 2, o cara continua andando pra frente, continua vindo na tua direção tentando te esfaquear. Foram 15 tiros no cara. É excesso? Não, não é excesso, porque você ainda estava em risco, a ameaça era real e você precisou usar os meios necessários, no caso ali uma arma de fogo, e usou a quantidade necessária.
15 disparos até a ameaça parar. Mais uma vez, aí o cara cai lá com 15 tiros no peito, você vai lá e dá um tiro na cabeça. O famoso confere. Agora complicou a sua situação. Então você entende que o contexto ele é muito relevante, né? Nem sempre um soco é tranquilamente defensável, né, que foi legítima defesa? Nem sempre. Se você não estava em legítima defesa, se você não estava sofrendo injusta agressão atual ou iminente, se você poderia resolver de outra forma, o cara tá ali, né, se aproximando, mas você não tem a necessidade de bater porque toda a situação é favorável a você, pode ser que seja excesso. Então, o contexto, entender o contexto é muito importante para que você haja amparado pela lei e não sofra a punição. É muito comum as pessoas terem dúvida também sobre os instrumentos. Mas eu posso dar um tiro em alguém desarmado? Eu posso dar uma facada? Eu vou trazer mais para o mundo próximo a vocês, tá? Eu posso dar uma bastãozada, uma paulada, uma facada em alguém desarmado? Vai ser excesso. Depende, mais uma vez. O nosso conhecimento em defesa pessoal, ele tem que ser muito realista. E as pessoas, elas não são realistas quando o assunto é defesa pessoal. Elas se baseiam. Pense, juiz, promotor, não são especialistas em combate urbano, em defesa pessoal. É necessário um especialista, um perito especialista em defesa pessoal para dizer, olha, aqui ele poderia ter feito dessa forma. Dessa forma foi muito excessivo, não havia necessidade. Mas é alguém que convive diariamente com a realidade da violência e da defesa pessoal. Então vou te dar outro exemplo. Pegar uma mulher, um exemplo de pessoas mais leves. Um cara parte para cima da mulher, muito mais corpulento, forte, agressivo, e ela saca uma lâmina que ela tinha na bolsa. Ela furou, deu um corte, pegou na boca do estômago do cara, o cara caiu e veio a sangrar tanto que morreu. Foi legítima defesa? Se atendeu aos requisitos do artigo 25, aonde ela estava sofrendo injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, e usou os meios ali, é legítima defesa. Qual meio? Mas uma faca não era o meio necessário. Sim, era o meio necessário. Sim, pode ser o meio necessário. As pessoas têm aquela ideia de filme que, não, que ela vai usar uma técnica, ela vai torcer o braço, ela vai derrubar o cara, e não é bem assim. A estatística e os dados que nós temos mostram que a vida real é muito diferente do cinema. Há um limite onde técnica pode prevalecer sobre a força. Então, exigir que uma pessoa muito menor, mais leve, entre em combate corpo a corpo com alguém muito mais forte e a vença para que configure legítima defesa é, no mínimo, loucura. Então, sim, eu considero que uma pessoa pequena, mais leve, que está tentando manter a distância, controlar a distância, cara para trás, não se aproxima, para trás, não se aproxima, e o agressor parte para cima de você, uma vantagem muito maior do que a sua, e você dá um corte com uma lâmina, no caso essa mulher corta o cara com uma lâmina, e ele cessa a agressão e ela cessa o ataque, ela está em legítima defesa, porque nesse caso, o instrumento necessário, o meio necessário era uma lâmina. Exigir que essa mulher tivesse um soco tão poderoso que nocauteasse esse cara é loucura. Então depende muito do contexto. Diferente de um professor de artes marciais, um renomado professor de artes marciais, onde ele discute com um cara do seu mesmo porte físico ou até um pouco superior. Esse professor sacar uma lâmina e dar um corte nesse cara pode ser excesso. Porque esse professor detinha de técnicas e conhecimentos que progressivamente poderiam ser utilizados. Ele poderia utilizar um soco, ele poderia utilizar um chute, um empurrão, depende do contexto. Agora, esse mesmo professor de artes marciais contra 2, 3 caras. Opa, também existe, mais uma vez, existe um limite técnico onde a técnica vence a força. Aqui, um bastão, uma faca, também já poderia configurar a legítima defesa. Vai depender da análise específica de caso a caso. Mas sai desse vídeo pensando o seguinte: contexto. Contextualização é o mais importante. Não é porque deu 15 tiros, 15 socos que é excesso. Depende. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, quer saber mais sobre o mundo da perícia, se inscreva-se aqui nesse canal e vencer perícia.